Honduras, como era de se esperar, tem suspeita de fraude no seu processo eleitoral, com o Trump garantindo que, se ele não concordar com o resultado das eleições, pode sim haver uma intervenção estrangeira dos Estados Unidos. Gustavo Petro convoca uma reunião emergencial com Zelensky, alegando que colombianos estão sendo sequestrados pelo exército ucraniano, entender exatamente o que está rolando, enquanto a Dinamarca firma uma parceria estratégica com os ucranianos e uma tática interessante de Volodymyr Zelensky, de produção de equipamentos militares em território da OTAN. Falar um pouquinho também sobre as palavras fortes, firmes de Putin, garantindo que não quer uma guerra contra a Europa, mas que está mais do que pronto caso o velho continente assim deseje, e anuncia também mudanças importantes na maneira como a Rússia vai se portar na guerra contra os ucranianos, lembrando que a Rússia avançou em 2 cidades super estratégicas que mostram um avanço acelerado, aliás, o avanço mais acelerado desde 2023. Falar um pouquinho também, galera, sobre a posição dos Estados Unidos, cada vez mais isolado frente aos europeus, sendo que não vai participar de cúpula da OTAN e se mostra contra o confisco de ativos russos, que é uma pauta muito forte da Comissão Europeia, enquanto Trump dá um ultimato para o Nicolás Maduro, que foi rejeitado na sexta-feira. Inclusive, Trump convoca uma reunião de emergência para hoje mesmo, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, com muito possivelmente movimentações militares que indicam um ataque contra o governo Nicolás Maduro. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, está com uma mega promoção para você nos últimos dias, são os últimos cupons. Não precisa acreditar em mim, você baixa o aplicativo na sua loja de aplicativos, é de graça para ter acesso à Nômade, você não paga nada, galera, experimente lá. E você já tem uma série de benefícios, mas utilizando o meu cupom Marcílio YE25, Yellow, né? YE, Yellow, Friday, 2025, por isso são os últimos cupons, você tem acesso a 25 centavos de desconto na sua primeira conversão cambial. Cara, de verdade, eu brinquei, né? A Black Friday geralmente tem que se contar para não ficar gastando dinheiro. Eu tô te oferecendo a proposta de você ter cashback, de você ganhar dinheiro para fazer a sua conversão cambial. Tamanha confiança que a Nômade tem na eficiência ali do seu processo. Eu, por exemplo, em viagens internacionais, acho que vale muito mais a pena, e fiz isso, por exemplo, nas minhas últimas, né? Utilizando a Nômade, ao invés de ficar pagando no cartão de crédito, tendo taxa, de IOF e tudo tal. Eu complemento que eu acho que tá mais benéfico, inclusive tá na recomendação de investimentos, mas tendo 25 centavos de desconto com o preço do dólar hoje em relação ao passado recente, eu aproveito para diversificar minhas posições, além de ter acesso, por exemplo, a uma série de parcerias no aplicativo, tem acesso, por exemplo, ao cartão de crédito da Nômade, que é o Nômade Explorer, que te dá a possibilidade de ter cashback em dólar, você tem acesso ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, sensacional. Você vai utilizando, vai ganhando pontos que você pode trocar por produtos, serviços que não expiram. Eu que sou super esquecido, né? Sempre esqueço de trocar os pontos. A Nômade acho sensacional. De verdade, galera, ó, não precisa acreditar em mim. Baixa o aplicativo e veja por você mesmo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, o QR Code aqui na tela para vocês. Cupom Marcílio YE25 e tem acesso, tá acabando, tá? A melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe pra vocês, pessoal, na introdução, de fato, eu trouxe pra vocês no fim de semana que a eleição em Honduras era uma eleição importante para os interesses dos Estados Unidos, porque aquele corredor da América Central, e Honduras faz parte desse corredor, é um país super importante, até geograficamente, do ponto de vista territorial, para os interesses americanos. O Trump supostamente alega que ele está querendo combater a atuação do narcotráfico na América Latina. Honduras é um corredor de exportação desses entorpecentes. É fato que a Xiomara Castro, atual presidente, que é uma presidente de esquerda, vem adotando uma política de uma situação de emergência, um estado de emergência, até se aproximou do exército. Mesmo com a deposição do seu aliado Manuel Zelaya, lá nos anos 2000, né, que foi deposto pela ação do exército hondurenho, mas Honduras ainda é um país extremamente violento, tal, inclusive que apresenta os piores índices, porque El Salvador melhorou bastante depois do governo Nayib Bukele na questão da segurança.
Atualmente, a gente tem o Trump, por isso que eu falo, né, que supostamente estaria interessado. Poxa, se o interesse dele é tão grande em combater a atuação do narcotráfico, e não exatamente questões políticas, a gente teve uma medida, pelo menos, no mínimo polêmica. Ele concedeu o indulto, o perdão, a uma figura política importante, que é o Juan Orlando Hernández, que hoje saiu da prisão, sendo que ele tinha pegado 45 anos. Eu tô falando, cara, de uma figura que, a partir de milhões de dólares recebeu, né, de propina de grandes cartéis, incluindo o cartel de Sinaloa, cartel mexicano, que é um dos responsáveis pela entrada de tonelada de entorpecentes nos Estados Unidos, ele recebia propina desses grupos. O Trump falou que, na verdade, era uma perseguição, que era uma grande justiça, e concedeu o indulto. Muito possivelmente porque há mais interesses políticos do que exatamente o combate e atuação desses entorpecentes ou a entrada nos Estados Unidos, convenhamos, né? As eleições em Honduras tinha a sucessora da Xiomara Castro, do partido de esquerda. Ela está praticamente descartada no momento em que eu trago para vocês. A gente fala de cerca de 54% das urnas apuradas. A questão é que os outros dois candidatos, os candidatos de direita, estão disputando ali voto a voto. Para vocês terem uma noção, a gente fala de uma diferença de 515 votos enquanto eu gravo para vocês. Um candidato está com 39,91%, que é o Nasri Asfura, que é o candidato do Trump. E o outro candidato, que é o Salvador Nasrallah, ele está com 39,89%, ou seja, 500 votos de diferença, que é o outro representante da direita. Ele se diz que vai ser economicamente no estilo Milei e militarmente, do ponto de vista de segurança, no estilo de Nayib Bukele. A questão é que o Salvador Nasrallah, ele de fato já foi vice-presidente da Xiomara Castro, que é uma presidente mais esquerda. O Trump fala que na verdade ele é um comunista, enrustido, que só veio para dividir os votos da direita. Enfim, galera, independente da opinião de cada um, né, é fato que todos os candidatos apresentam problemas no cartório. Por exemplo, o candidato apoiado pelo Trump, que é o Nasri Asfura, ele tem o Juan Orlando Hernández, que é do seu partido político, esse ex-líder do tráfico agora foi perdoado pelo governo Trump, mas ele mesmo faz parte, por exemplo, do Pandora Papers. Ele é acusado de sonegação fiscal milionária. De novo, não foi nada comprovado, tudo tal, né? Mas existem problemas relacionados ao seu nome. A gente teve, mais uma vez, aliás, percebam que essa é a normalidade, infelizmente, na América Latina. Suspeitas no processo eleitoral. Na semana passada, testes foram realizados que apontaram a possibilidade de fraudes e a gente teve recentemente o site da apuração eleitoral instável, o próprio colégio, o órgão eleitoral, né, que é o CNE, ele interrompeu a contagem de votos na meia-noite do dia 30 de novembro de maneira totalmente abrupta e levanta suspeitas. O Trump já falou que se ele não concordar com o processo eleitoral, que muito possivelmente vai significar a eleição de Nasri Asfura, muito possivelmente os Estados Unidos vão intervir na região. Como vai ser essa interferência? Sanções, intervenção militar, está sob suspeição, mas que de fato é mais um país polêmico, isso de fato é. Além disso, tivemos também a notícia de que Gustavo Petro, presidente da Colômbia, está no mínimo chateado com o Volodymyr Zelensky. Por quê? A Ucrânia, ela tá com muita dificuldade na frente de batalha até para conseguir homens para lutar em seu favor. Claro, o exército não era tão grande como o exército russo, vários deles já morreram, existe uma baixa moral, dificuldades econômicas, sociais, enfim, né? E aí, a Ucrânia, ela está oferecendo para outros países. E um desses países em que tem o maior convênio desses mercenários é justamente a Colômbia. Promessas sensacionais. Dinheiros volumosos, condições ótimas para lutar no campo de batalha. A gente tem, por exemplo, uma das brigadas, que é a Brigada Magura, ali que luta na região de Sumy, que tem uma baixíssima mobilização hoje dos ucranianos e que a Ucrânia convoca militares ou mercenários de outros lugares do mundo. Os principais são os colombianos. Hoje, o Gustavo Petro garantiu que os colombianos estão sendo enganados e estão sendo sequestrados pela Ucrânia, que o nosso serviço diplomático, né, o colombiano, vai entrar em contato com Zelensky e pedir para que eles libertem os combatentes colombianos para que eles retornem à sua pátria. Tudo isso, na verdade, é uma denúncia antiga já dos colombianos, mas exacerbou ainda mais porque recentemente foi divulgado um vídeo em que um colombiano aparece com sinais de agressão no rosto e ele afirmou que o comandante da 47ª Brigada de Forças da Ucrânia estaria impedindo não só o seu retorno dele que foi agredido, supostamente torto, enfim, né, pelos militares ucranianos, mas também outros colombianos. Além do que, a alegação
que a Ucrânia é um país bastante xenófobo, principalmente contra latino-americanos. Ou seja, ao invés de algum agradecimento, financiamento, eles são sequestrados e a xenofobia contra militares aí, né, ou contra pessoas que lutem em favor da Ucrânia. E aí, pessoal, será que vai dar alguma coisa? Eu particularmente duvido bastante. Além disso, a Ucrânia conseguiu firmar uma parceria bem importante com a Dinamarca. Por que eu falo que é bem importante? Quando a gente vê, por exemplo, hoje os ataques da Rússia, existem ataques deliberados contra áreas civis, é verdade, mas a Rússia ela ataca também bastante pontos de infraestrutura, seja, por exemplo, portos, setor energético, deixando 600 mil, 700 mil pessoas no escuro, ataca posições também de saneamento, é um ataque mais estratégico e ataca também pontos militares. Então a Ucrânia, ela não pode deixar, por exemplo, a área de produção de drones, de equipamentos, de projéteis expostos em locais onde a inteligência russa sabe que há essa produção industrial, porque poderia ser um alvo facilmente ali de um ataque. A Ucrânia fechou uma parceria com a Dinamarca para a produção de combustível sólido no território dinamarquês. A Dinamarca, ela tá, claro que você pode pegar um atalho, vai entre aspas, ali no Mar Báltico para chegar até a Dinamarca, mas ela tá distante do território ali, situando de Kaliningrado, né, que tá um pouquinho mais próximo, mas tá distante do território russo. Ou seja, se produzir na Dinamarca, que é um país que faz parte da OTAN, isso pode garantir algum tipo de proteção maior contra possíveis ataques russos. É uma estratégia, claro, interessante, mas que mais uma vez mostra a OTAN praticando ingerências no conflito entre Rússia e Ucrânia. Além disso, galera, notícias importantes também sobre declarações polêmicas de Vladimir Putin. A gente sabe que hoje é um dia bem decisivo, porque depois da Rússia, vou falar o que está sendo especulado pela mídia, né? A Rússia fez uma proposta com 28 desejos do que eles gostariam para estabelecer uma paz com a Ucrânia. O Trump praticamente não alterou esse documento, só traduziu para o inglês e apresentou para os ucranianos e para os europeus. Eles fizeram algumas emendas, algumas discussões, algumas coisas ainda sob suspeição, sob negociações, e agora, com esse documento remendado, modificado, isso vai ser apresentado pelo Steve Witkoff, pelo Jared, por exemplo, que é o parente ali do Trump, enfim, por outras figuras, o Driscoll também vai participar, para saber se os russos concordam ou não com essa proposta. Hoje, o Putin, antes de participar da reunião, já deu algumas declarações fortes. Eu falei para vocês ontem que um almirante super importante da OTAN falou que a Rússia está hoje praticando uma guerra híbrida contra os europeus. Ou seja, uma guerra que não se dá somente no campo de batalha, mas também no campo da propaganda, financiamento de partidos políticos, sanções econômicas, bloqueios econômicos e por aí vai. E que como a Rússia está praticando esse ataque, estaria na hora da OTAN também ser um pouco mais agressiva contra os russos, alegando que pode fazer ataques preventivos. Vou atacar a Rússia antes que a Rússia nos ataque. Óbvio que a Rússia viu com péssimos olhos esse tipo de declaração e falou que isso contribui muito mais para a guerra. O Putin ele foi se pronunciando exatamente sobre esse discurso. Ele deixou claro que hoje, se a Europa quiser guerra, os russos sim estão prontos. Que ele percebe que hoje tanto a Ucrânia, mas principalmente o continente europeu, não deseja paz e deseja aniquilar os russos. Mais uma vez, como já fez no passado, fragmentar a União Soviética e por aí vai. O Putin ele sempre retoma ali argumentos um pouco mais históricos, né? Ele falou, por exemplo, que não aceita a proposta que foi levantada pelos europeus, o que, aliás, é bastante preocupante, né? Se tiver modificações, prometo que eu faço um remendinho aqui no vídeo para vocês. Mas a reunião está acontecendo enquanto eu estou gravando o vídeo para vocês. Se ele fala que não aceita as propostas que foram feitas pela Ucrânia e pela Europa, antes de participar da reunião, óbvio que é um sinal extremamente preocupante, né? Porque a gente volta lá, retrocede para saber quem que vai ter que ceder, os territórios e tal. Não vai ter nenhum tipo de consenso. Ele garantiu também que alguns pontos modificados são inaceitáveis. Por exemplo, pelas especulações, a Rússia tinha falado que a Ucrânia ia ter que reduzir o número de militares para 600 mil e aparentemente os europeus e ucranianos colocaram que 600 mil é uma redução muito abrupta, que deveria ter uma redução para 800 mil. A Rússia fala que não, só aceita a condição dos 600 mil. O território de Donbás, que lembrando a Rússia, nem domina completamente, mas vai ter que ceder completamente para os russos em troca de algum tipo de possibilidade de paz. Ou seja, o Putin tá por cima, assim, né? Pelo menos é o que ele considera nesse momento. E convenhamos, galera, que no campo de batalha, eu diria que a Ucrânia tá numa situação bastante preocupante, hein?
duas cidades muito sintomáticas. A cidade de Vovchansk, por exemplo, que é a cidade ali muito próxima de Kharkiv, a gente fala da segunda região mais importante da Ucrânia, teve um avanço dos russos, o que coloca Kharkiv numa possibilidade de queda. Cara, cair Kharkiv, olha, é um prejuízo, seria, né, um prejuízo muito grande para os ucranianos. Mas, penso eu, que o nordeste da Ucrânia nem é o principal objetivo de Putin, mas sim, como ele fala, a região de Donbás. E a gente teve um militar russo, hasteando, colocando a bandeira na praça central de Pokrovsk, que é uma cidade que ficou quase um ano no conflito entre russos e ucranianos. E embora Kiev fala que ainda domine a porção um pouco mais ao norte e tal, é fato que se você tem uma imagem afincando ali a bandeira russa no meio da praça de Pokrovsk, é porque os russos avançaram bastante naquele território. Pokrovsk é como se fosse um entroncamento de rodovias, ferrovias. Com a Rússia dominando essas posições, a Ucrânia tem dificuldade até mesmo de fazer a logística de distribuição de insumos militares, alimentos, equipamentos, ou seja, isso atrapalha toda a frente. Pokrovsk é um avanço super importante na região de Donetsk, para avanço em Kramatorsk, para avanço em Sloviansk, que é o que de fato a Rússia talvez tanto deseje com seu acordo de paz, que é o domínio de toda a região de Donbás. Óbvio que eu não estou falando que seja simples, vai ser demorado. Por exemplo, o ISW, que é o Instituto para a Guerra, instituto sediado nos Estados Unidos, fala que pelo atual ritmo do avanço da Rússia, mesmo que seja 2025 o avanço mais rápido desde 2023, dos últimos 2 anos, precisaria pelo menos de mais 2 ou 3 anos para a Rússia conseguir os seus objetivos. Vai morrer muito militar russo, vai morrer muito militar ucraniano, mas a Rússia, teoricamente, conseguiria. Pelo menos, claro, né, se forem mantidas aí as prerrogativas como estão hoje no campo de batalha. Ou seja, o Putin está em vantagem no aspecto de avanço militar. Isso não é torcida, cara. Minha torcida é pela paz, né? Isso aqui é uma análise do que está acontecendo no terreno. Tanto que o Putin, ele também se pronunciou para os europeus nesse sentido. Ele falou, por exemplo, que ele vê com péssimos olhos os ataques que hoje a Ucrânia está fazendo no Mar Negro. Eu trouxe para vocês, né, que a frota paralela da Rússia, a frota fantasma da Rússia, que tende a escapar das sanções ocidentais, está sendo atacada pelos ucranianos, e não só os navios, mas também a infraestrutura energética, que é um grande prejuízo sim à Rússia, o Putin sabe disso. E ele falou, bom, já que os ucranianos estão atacando, eu vou passar a atacar mais também a região de Odessa, do porto, e se eles mantiverem os ataques, a gente impede que a Ucrânia tenha acesso ao mar. Muito possivelmente, claro, né? Fazendo referência ao Mar Negro. Sendo sincero, isso, se consolidasse, a Rússia avançasse para essa região, não acho que é simples, claro, ter acesso, passar pelo Rio de Dnipro, tudo tal, talvez fosse o grande sonho de um dos principais ideólogos do Putin. Eu até acho que ele é um pouco mais radical que o Putin, tá? Que é o Alexander Dugin, que ele fala da New Russia, né? Que seria a conexão da região da Ucrânia, da Rússia, perdão, passando ali por Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson, Crimeia, passando por Odessa e chegando até a região separatista da Transnistria, envolvendo a Moldávia, região separatista da Gaugásia, da Transnistria, ou seja, poderia envolver até outros conflitos. Lembrando que a Moldávia também não é um país que faz parte da OTAN, embora tenha, né, a partir da Maia Sandu, se aproximado do Ocidente. Então o Putin falou que pode começar a atacar essas posições e falou que nesse momento a Europa faz essas propostas tão irrealistas porque não considera o que está acontecendo no campo de batalha. A Rússia está saindo vitoriosa. E por mais assim que socialmente, economicamente, politicamente isso possa representar prejuízos, eu trouxe para vocês o dado que a Rússia está comprometendo quase 40% do seu PIB para 2026, em meio a uma guerra, aumentando os impostos, e óbvio que isso gera uma insatisfação, uma saturação da população russa. É verdade, cara, no campo de batalhas eles estão avançando. E aí, o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia seria essencial. Só que os sinais que eles enviam é cada vez mais diferente disso. Por exemplo, o Marco Rubio anunciou que a reunião que vai acontecer de ministros das Relações Exteriores da OTAN queria acontecer amanhã, os americanos não vão participar. É a primeira vez que os Estados Unidos não participam desse tipo de reunião desde 1999. Eu falar para vocês que os Estados Unidos não vai participar de uma cúpula da OTAN
É mais ou menos, galera, sei lá, eu abro um clube de analistas de geopolítica e eu não participo da reunião. Pô, eu criei o grupo, como que eu não vou participar do negócio sem as devidas explicações, entende? Os Estados Unidos criaram a OTAN como uma aliança de defesa militar em 1949. Os americanos não estão participando das discussões? Hoje parece que tem uma segmentação entre o que seria a OTAN europeia e a OTAN, entre aspas, de verdade. E essa segmentação é cada vez maior, com os americanos apoiando menos as prerrogativas dos europeus. A gente teve a informação, por exemplo, que os Estados Unidos simplesmente cortaram qualquer tipo de comunicação militar com uma das principais países do aspecto militar europeu, que é a Alemanha. A Alemanha falou que os americanos simplesmente pararam de responder às demandas alemãs, já que a Alemanha também não estaria interessada em fazer uma paz com a Rússia e sim destruir os russos. Entende? Outro ponto, a Comissão Europeia está prestes a aprovar o 19º pacote de sanções contra a Rússia, que envolveria, e finalmente, para os anseios europeus, o confisco de bens e ativos russos que seriam utilizados para financiar a reconstrução do continente ou do país, né, da Ucrânia. A Bélgica não aceitou, e a Bélgica é uma das grandes responsáveis, né, por essa coordenação econômica, alegando que no eventual acordo de paz, aí sim poderia pegar os ativos desde que os russos concordassem. Mas vamos imaginar que a gente chega no acordo e os russos exigem que os ativos sejam devolvidos. Se eles já foram utilizados, isso pode dar uma baita insegurança jurídica. A Bélgica recusou, a gente tem países da União Europeia que também não aceitam essa proposta e os americanos estão no mesmo caminho. Os americanos falam que o confisco de bens e ativos russos para financiar a Ucrânia sem autorização da Rússia não seria o melhor caminho. Claro que a gente sabe que os americanos têm uma proposta de meio que fragmentar esses bens e ativos, formar um fundo junto com os russos para a exploração de minerais terras raras, para aproximar Estados Unidos e Rússia. E separar um pouco o Vladimir Putin também do Xi Jinping, né? Existem interesses geopolíticos mais escusos. Mas perceba como a distância cada vez maior entre quais são os anseios europeus, ou pelo menos de grande parte da OTAN europeia, e dos Estados Unidos. Para finalizar, pessoal, a gente tem também a mídia americana dando conta que sim, o Nicolás Maduro sofreu uma espécie de ultimato. E sendo sincero, eu venho discutindo com vocês aqui há umas boas semanas e vocês vêm percebendo qual que é a sensação que tá ficando? Em que sentido? Quando a gente fala, por exemplo, são situações diferentes, claro, mas dá para traçar pelo menos um leve paralelo. Quando os Estados Unidos sancionaram o Brasil, independente se você considera que as sanções são justas ou não, o Brasil ele não voltou atrás nas questões políticas e jurídicas, mas falou que aceitaria negociar questões comerciais. Ficou um impasse, prejudicou nossos exportadores de carne, nossos exportadores de laranja, nossos exportadores de café. O Brasil fez alguns tipos de programas governamentais e auxiliou. Sofremos? Claro que sofremos. Mas buscamos ali mercados paralelos e tal, e querendo ou não, o Trump ele teve que voltar atrás. Não foi em todos os produtos, mas pelo menos nas commodities, os Estados Unidos voltaram atrás. Não sou eu que estou falando, são mídias até dos Estados Unidos. O Brasil bateu o pé e venceu o conflito contra o Trump. Concorda com a sensação que deu? Até do ponto de vista político. E, de novo, cara, não tô falando se você concorda ou não. Mas é que o governo nacionalista resistiu ao imperialismo europeu. Nós somos nacionalistas e resistimos às sanções internacionais. Os Estados Unidos está atacando embarcações. Os Estados Unidos está praticando o que a ONU chama de execuções extrajudiciais. A gente tem o maior porta-aviões dos Estados Unidos posicionado na costa ali do Caribe. Os Night Stalkers, ali, elite do militarismo americano, posicionado também na região, mísseis Tomahawk apontado para a Venezuela, há semanas. O Nicolás Maduro faz dancinha, o Nicolás Maduro fala que tem 80% da população que está se mobilizando em seu favor, o Nicolás Maduro desdenha, faz piada de uma possível intervenção, pelo menos publicamente, claro. Vocês entendem que se os Estados Unidos tiver mobilizado esse monte de tropa no Pacífico, no Atlântico, na região do Caribe, pro Maduro ter feito dancinha, provocado, e nenhum tipo de intervenção acontecer contra ele, isso vai valorizar o seu governo? Isso vai reforçar talvez resistimos ao imperialismo americano? Nem acho que é essa a narrativa, tá? Mas resistimos ao imperialismo. O Nicolás Maduro falou ontem que se os americanos ousarem colocar o pé na Venezuela, vai ser pior do que foi a guerra do Vietnã. E se eles não colocarem? Quer dizer então que o Nicolás Maduro venceu essa guerra? Entende? Que isso pode até reforçar o governo Nicolás Maduro? E óbvio que é uma preocupação para os Estados Unidos. A gente teve ontem o senador falando
senador republicano, aliado do Trump, que foi feito um ultimato contra o presidente Nicolás Maduro até sexta-feira. Como ele não saiu, os Estados Unidos fecharam o espaço aéreo. Foi feita uma reunião ontem, vai ser feito um anúncio oficial hoje às 15 horas horário de Brasília. Não aconteceu enquanto eu gravo para vocês, possivelmente enquanto eu edito vai acontecer. Eu faço um remendinho aqui para falar quais foram as principais consequências. Mas, se algum tipo de atitude contra o Nicolás Maduro não for tomada contra o governo americano, e não estou defendendo que seja tomada essa atitude, isso vai deixar o Nicolás Maduro com uma espécie de vitorioso frente a uma possível intervenção militar dos Estados Unidos. E aí, pessoal, os americanos vão intervir ou não, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.